Período imperial, a gente vai aqui pro período da República, a história de Vigia. Só que aqui eu não vou ler, aqui já tem que voltar. O período das intendências, né? Com a mudança do Império para a República, o governo e a Junta Provisória articularam a criação de um decreto no final de 1889, formulando os conselhos de intendência municipal. Na vigia houve a dissolução da Câmara de acordo com o decreto número 32 de 5 de fevereiro de 1890. Em seguida foi instaurada a intendência. Aos intendentes eram atribuídas funções executivas semelhantes ao que hoje exercem os prefeitos, né? Substituindo o governo antes regido pelo Senado da Câmara Municipal. O prédio do museu e o grupo escolar. O grupo escolar da Vigia foi criado pelo decreto estadual número de 31 1057, número 1057 de 31 de julho de 1901, no governo do Augusto Montenegro. São muitas histórias, né? Histórico da educação vigiense. Os primeiros passos do ensino no Brasil deram-se em forma de imposição cultural. Uma provisão de 1727 determinava que os padres missionários ensinassem a língua portuguesa aos indígenas, abolindo o uso do tupi, né? Imprensa, literatura e política. A cidade de Vigia foi a segunda do Pará a publicar um jornal, com o lançamento em 1852 de O Vigiense. A imprensa passa a ter um papel fundamental na esfera pública, tanto que no século XIX pelo menos 22 periódicos circularam no município, registrando os mais variados assuntos do cotidiano comunitário: cultura, política, modernização, noticiário, publicidade, obituários, denúncia e opinião. Alguns eram manuscritos e logo extintos, mas tiveram transcrições de jornais posteriores. Jornais que circularam em Vigia no século XIX. O Vigiense, Boquinha de Moça, Publicista, o Vigilante, o Orvalho, o Liberal da Vigia, o Espelho, Boquinha de Moça, 1879, a Bússola, 1881-1882, o 31 de agosto, o município de Vigia, o 28 de setembro, Iracema, o Crepúsculo, a Borboleta, a cidade de Vigia, 5 de agosto, a Luz, o Eco do Norte, a Lucta, a Estrela. Então esses foram a imprensa, literatura e política em Vigia. Aqui alguns recortes, né, dos jornais da época. Aqui o Antônio Pinheiro dos Santos, nomeado pela Junta Governativa em 1930, Tenente João Jorge Correia, nomeado pelo inventor 1931-1935, Capitão Maurício Ferreira, Roseblanche F. Correia, né? Manuel de Souza Leal, Luiz Francisco C. Palmeira, Carlos Mourão, Rui Mendonça, né? A galeria dos prefeitos, olha aqui, ó. Manuel Cassiano, Boérgenes de Oliveira, Anísio Santos, Raimundo Vasconcelos, Florival Nogueira, e vai embora, né? Vigia na rota dos incidentes aéreos. As canoas vilengas ganharam notoriedade na década de 1920 devido a episódios com aviões que cruzavam uma das rotas marítimas mais importantes da Amazônia. Era o auge dos raids, uma forma de rally aérea em que vários países disputavam as mais longínquas jornadas através dos oceanos. Pelo menos 6 incidentes envolveram pescadores de Vigia. Aqui as fotos da época. Em 1922, 17 de novembro, na foz do rio Cunani, no Amapá, o hidroavião Sampaio Correia 2 fez a melissagem de emergência em meio ao forte temporal. A tripulação foi salva e abrigada na canoa Vigilenga, Afonso Fonseca, comandada por Raimundo Dias. E assim vai, cara. É uma série de fatos aqui sobre a Vigia. Do século XX, os anos 1900 iniciaram com mudança no cenário político em outros setores. Em 1926, o intendente Henrique Palha realizar
realiza a viagem inaugural do carro pela nova estrada de Vigia até a vila de Santa Isabel. Uma nova rota dos vigienses para Belém através dos caminhões Pau de Arara e a ferrovia Belém-Bragança. Antes, essa viagem era feita só por água, com serviço de canoas, freteiras e lanchas a vapor. Olha só. A armadilha para pegar camarão, né? Eles chamam de matapi. Aqui tem uma tarrafa, uma rede circular de malha fina utilizada na pesca artesanal. Atividade pesqueira das vigilengas das barcas. Vou ter que voltar outro dia aqui, que a gente está um pouco de pressa, né? Isso aqui é uma poronga, luminária rústica utilizada principalmente na pescaria. Quem conhece isso aqui? O homem, o rio e o mangue. Mexilhão, turu, camarão, caranguejo, ziri, gurijuba. Símbolo da cultura pesqueira tradicional de Vigia, as canoas à vela eram construídas, em estaleiros desde os tempos coloniais, a princípio improvisados e depois regulamentados pelo Código de Postura, assumindo características resultantes do cruzamento de técnicas navais portuguesas e indígenas, casco largo e costado negro, leme, porão para depósito e salga de pescados, principalmente o peixe gurijuba, velas triangulares, marrons avermelhadas tingidas com pau de muruci, mangue ou cumatê, e sombreiro de ubi ou lona. Esse cumatê aqui, ele tem nas matas lá do sítio, lá, só que eu não encontrei ele lá. Não encontrei. Amanhã eu vou ver se eu tenho uma cor assim, avermelhada, assim. Tem lá, assim como o breu que a gente achou lá. Esse cumatê é outra madeira que está em extinção, as matas aqui. Aqui é um antigo mercado de peixe salgado ou salgadeira, demolido, construído na gestão do intendente Luciano Neves, acervo Retografia Vigilenga. Mestre da carpintaria naval na década de 60. Né? Antigo mercado municipal de peixe demolido, construído em 1946, na gestão do prefeito Rui Mendonça. Aqui, o mercado na gestão do prefeito Rui Mendonça, acervo Wilcler Almeida, é o nome dele, né? O nome do cara, Wilcler. Tem outra tela, pesca de gurijuba na boca da vigia, Wilcler Almeida 2021. Legal aí, o antigo mercado de peixe, né? Aqui, lanternas de carbureto, utilizada como luminária residencial e para iluminação noturna em deslocamentos pessoais. Olha aí. Bem antiga, né? A chegada da eletricidade aqui em Vigia. Os ofícios, alguns extintos, nos ajudam a compreender o modo de viver em determinadas épocas. Antes da eletricidade, os acendedores de lampiões, também chamados de luzeiros, entravam em cena no fim da tarde, acendendo as luminárias a óleo ou querosene das cidades. Ao amanhecer, apagavam, limpavam os vidros e reabasteciam. O uso da energia elétrica na vigia vem com a usina geradora, com motor a diesel construída entre as décadas de 1930 e 40, mas o fornecimento era limitado, oferecendo luz por algumas horas, atendendo a uma pequena parte da cidade. Até os anos 60, nas aulas noturnas, ainda se recorria ao uso de lampiões. A chegada da estatal Centrais Elétricas ocorreu em 1967 na gestão do prefeito Florival Nogueira. Olha, lampião Petromax, luminária querosene bastante utilizada nas aulas noturnas do grupo escolar da Vigia. Esse aqui é uma relíquia, cara. Como tudo aqui, né?
Essa aqui, certos interiores ainda usam, em lamparina e querosene utilizada em residências e em locomoções noturnas. Que é uma réplica da canoa vigilenga salgadeira originária da Vigia, empregada na pesca artesanal. Canoa montaria miniatura, bastante utilizada na pesca artesanal. Canoa Tapaioara, utilizada na pesca artesanal, típica da Baía do Sol. Baía do Sol, o sol fica próximo a Belém. Bote pesqueiro chamado de piolho, por acompanhar as barcas. Barca pesqueira geleira, utilizada na pesca em escala industrial. Canoa veleira de 2 mastros, chamada de bulacheira. Vigilenga, típica embarcação vigiense extinta, empregada na pesca artesanal, contém uma salgadeira, acervo de propriedade da colônia de pescadores, zona 3 Vigia. Tá extinta essa embarcação, está extinta, eu estou chamando de vigilanga para aquelas canoas que ficam à beira do rio lá. Cara, é essa aqui que era a vigilenga. Empregada na pesca artesanal, contém uma salgadeira. Isso que é bom a gente vir no museu, né, que a gente aprende as coisas. Né? Venha no museu, venha visitar o museu aqui de Vigia. Vocês virem aqui em Vigia, tem que vir aqui no museu da cidade, tem que vir. Aqui a gente conhece a história de verdade, né? Aqui. Cultura imaterial. A cultura popular une as pessoas de uma sociedade em torno do bem comum, a identidade. Diante disso, há um complexo conjunto de elementos abstratos que constitui o patrimônio cultural imaterial. Tabuleiro de doces vendido nos largos da igreja. Crenças e crendices. As práticas mágico-religiosas foram duramente combatidas pela igreja até o final dos anos 1900. E mesmo com a extinção do Tribunal do Santo Ofício, esses antigos saberes continuaram envoltos pelo estigma do preconceito social. Entretanto, sempre figurou a presença de bezedeiras, parteiras, pajés e curandeiros para servir a comunidade, proteger as famílias, restaurar a saúde, afastar o mal e atrair prosperidade. Nesse contexto, diversas formas de religiosidade são agregadas para a invocação de entidades espirituais, seja indígenas, africanas ou católicas. E o cavalinho, a alegoria do folguedo do boi. Quem conhece aí? Rabeca, instrumento utilizado pelos antigos cordões de boi, pássaros e bichos. Isso aqui é a rabeca. Matinta Pereira, Mati Taperê. Mais um aqui, quadro do Wilcler Almeida. Técnica óleo, ano 2021. Instrumentos antigos das bandas sinfônicas de Vigia. Boi de folguedo. Música e dança, associada aos princípios da linguagem, a música é uma cultura universal. A dança é uma forma de expressão através de movimentos corporais. Mas aqui, atabaque adaptado, né? Instrumento de origem africana empregado na capoeira ritual. Colaboração, grupo de capoeira Escravo Branco. O berimbau e o gogô, instrumento utilizado na capoeira. O grupo de capoeira Escravo Branco também, que de Vigia, né? Máscaras carnavalesca feita de cuia. Não, essa aqui é... Deixa eu te contar um negócio.
Máscaras carnavalescas feitas de papel machê sobre molde de argila. O artesão Marcos Vinícius. Tá chegando aí o carnaval, né? Nada melhor que... E os carnavais. As festas populares são formas de socialização com significados inerentes a cada cultura. Os festejos praticados em vigia, religiosos ou profanos, como mastro de santos, fogueiras, brincadeiras juninas e o famigerado carnaval, são heranças de diferentes povos. No século XIX, os jornais já traziam informes sobre os mascarados, que saíam às ruas no período carnavalesco para encarnar personagens através de vestes improvisadas, movimentos exagerados, andar manco e mudança de voz. O Código de Postura de 1883 expressa proibições como revelar a identidade do mascarado, usar traje religioso e fazer críticas políticas sob pena de prisão. Nos antigos carnavais de rua da vigia também tinham os sujos, lambuzados com pigmentos variados. As bandas musicais tocavam marchinhas e participavam da tradição do assustado, que consistia na invasão de residências por músicos e foliões, surpreendendo os moradores. Na década de 30 em diante, os clubes esportivos os clubes esportivos e associações passaram a promover bailes e concursos carnavalescos nos salões das sedes sociais. Nas ruas surgem os blocos temáticos de fantasias e caricatos. As escolas de samba entram em cena e mais tarde são introduzidas as micaretas. Então, aqui, outras festas, outros tempos, né? Então é isso, um pouco da história de Vigia, um pouco não, né? A história completa de Vigia aqui no museu da cidade de Vigia. Muito bacana, venha no museu, faz bem vir aqui no Museu de Vigia, principalmente aqui, Museu de Vigia, Museu de Macapá, onde tiver museu tem que ir. Vamos lá conhecer a verdadeira história do local. Forte abraço, até o próximo vídeo aí.